Paz do Senhor, querido professor. Estamos aqui para mais uma pré-aula do maternal, caminhando para o final do nosso trimestre, hoje com a lição de número 10, que tem por título Pedro é livre da prisão. Nosso espaço dos alvos de hoje está falando que a criança entenda que a mão do Senhor nos livra e nos protege de todo mal, de todo e de qualquer mal que venha para a nossa vida. Então, nossa leitura bíblica de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 12, do 1 ao 18. E hoje nós vamos aprender um pouco da história dessa passagem onde Pedro ele foi livre da prisão. Eu trouxe aqui pra gente o mesmo recurso da nossa EBD passada, da lição de número 9, aqui ó, que era a casa de Simão, o amigo de Pedro, que ele estava lá na casa desse amigo. Eu só fiz o quê? O fundo, eu coloquei um fundo que eu peguei na internet de uma prisão. Então, você pode reutilizar os seus recursos. Se você já tiver feito na lição passada, você pode estar reutilizando. Se não, você só tira a impressão desse fundo e mostra para eles, para simbolizar que era a prisão onde Pedro estava. O mesmo Pedro eu também vou utilizar. O mesmo Pedro. É bom que você guarda. Quem guarda sempre tem. Então, Pedro estava na prisão. Mas por que Pedro estava na prisão? O rei Herodes tá aqui, ó. Eu trouxe ele assim. Só que para ficar mais didático, porque são crianças não alfabetizadas, então para elas precisam visualizar o que a gente tá falando. Então elas vão amar se você fizer isso. Você pega uma coroa, essa aqui é em EVA. Aí você coloca e diz, olha, o rei Herodes era o rei daquele tempo. E ele não gostava dos discípulos de Jesus e dos apóstolos, porque eles falavam sobre Jesus. Então, o rei Herodes mandou prender Pedro na prisão e que 2 soldados ficassem vigiando Pedro a todo tempo e a todo custo, e que eles não poderiam tirar o olho de Pedro. Olha os 2 soldados. Tudo está no PDF, certo? E que eles não poderiam tirar o olho de Pedro, porque Pedro tinha que ficar ali naquela prisão. E ali ele iria morrer. Mas o destino que Deus tinha preparado para Pedro não era aquele. E o Senhor iria mostrar a sua glória através da vida de Pedro. E mais um feito, mais um milagre. Então, ali naquela noite, quando Pedro estava preso, estava triste porque estava preso, aí eu não consegui a mesma figura. Eu só encontrei esse bonequinho aqui triste. Mas aí você pode dizer que Pedro estava triste naquela prisão, porque ele queria estar junto com a igreja. Naquela época não existia a igreja-templo que a gente tem, mas eles se reuniam. E nós sabemos que a igreja somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, Pedro queria estar ali reunido com eles, só que ele não podia porque ele estava preso a mando de Herodes e ainda estava sendo vigiado por 2 soldados. Então, Pedro estava triste nesse dia porque ele queria estar junto dos amigos dele falando de Jesus, pregando o evangelho de Jesus a toda criatura, a todo confim da terra. Então, naquela noite, a igreja, aí foi aqui que eu fiz, ó. Calma. Eu fiz uma casa. Eu peguei um papelão, aí eu fiz ele assim, em vez de ele quadrado, como eu sempre faço. Aí eu revesti aqui com esse fundo, como se fosse uma janela. Eu fiz até um banquinho dessa vez, para dizer que era a casa, que era a igreja, onde eles estavam reunidos orando por Pedro. Aí, ó, tá aqui, vai estar lá no PDF, eles orando por Pedro e pedindo ao Senhor que Pedro fosse liberto daquela prisão. E nesse momento, onde Pedro estava preso, apareceu um anjo do Senhor, o mesmo anjo da história passada. Apareceu um anjo do Senhor. E esse anjo disse, Pedro, levanta-te, vai, pega a tua capa. E
Pedro, meio sem entender, ali aquelas correntes das mãos de Pedro começaram a se soltar. E Pedro foi. E quando ele estava caminhando com o anjo, os portões se abriram e Pedro já deu de cara com a rua. E ele vai até a porta da casa onde eles estavam reunidos. A nossa Bíblia diz que era a casa de João Marcos. Então, ele chega lá e ele bate naquela porta. E quem atende é uma menina. Ela escutou. Na verdade, ela não chega nem a abrir a porta. Ela escuta a voz de Pedro. E quando ela ouve a voz de Pedro ali naquela porta chamando por eles, ela, em vez de abrir, ela corre para avisar os outros. E os outros ficam desacreditados. Como é que Pedro estava preso e ele está batendo a porta? E quando eles abrem a porta, quem está lá é Pedro. Quem está lá é Pedro. O Senhor, mais uma vez, fez um milagre na vida de Pedro. Fez esse feito, essa maravilha. Pedro estava preso, mas com o poder da oração, a gente pode todas as coisas, se o Senhor estiver conosco. Como eu sempre costumo falar, a oração é a chave que abre e que fecha as portas. E naquela noite, a oração abriu a porta e também fechou a porta da prisão. No nosso espaço da Bíblia está falando, mas a igreja continuava a orar com fervor por eles. Atos 12 e o 5. Eu tinha esse coração já em casa, que foi até do plano de salvação. Aí o que é que eu fiz? Só atrás eu recortei em folha A4 mesmo a impressão e coloquei o versículo. Aí você pode mostrar assim e dizer, mas tem algo para nós, para a gente aprender dessa história. Aí quando você virar, tá lá o versículo. Aí você lê com eles. Você faz assim, lê repetidamente. Lê um, pede para eles repetir. Lê outro, tipo assim, mas a igreja, agora vocês, aí eles repetem, mas a igreja, para que eles possam entender e fixar muito bem aquilo que você está falando. Espero que sua aula seja muito abençoada, que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida para que você possa passar para os seus alunos aquilo que Deus quer falar com eles, porque Deus, ele fala tanto com o grande, mas ele também fala com o pequeno. Então é isso, deixe seu like, seu feedback nos comentários e não esquece de compartilhar essa aula com mais alguém. Que Deus abençoe, até a próxima! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.